Nomes grandes já apareceram como parte da possível milícia virtual do Banco Master. Entre eles está o grupo do jornalista Léo Dias e a página Alfinetei. Vamos saber um pouco mais sobre esse escândalo com a nossa Sofia Labanca agora no Plantão do Meteoro. Bora lá. Sofia, essa história é muito bizarra, sinceramente. Uma milícia virtual para defender o Banco Master e atacar o Banco Central envolvendo aí a contratação de influencers. Influencers e aparentemente jornalistas, né? Não só influencers, Ah, mas também é? jornalistas. Não me diga. Que adoram dizer como não comparem a gente com essas pessoas, né? Eu acho muito engraçado. Aham. Jornalista odeia ser comparado com influencer, mas às vezes age tão parecido. Né? Enfim, Ana, a gente já tinha trazido ontem aqui que a Polícia Federal, inclusive, estava estudando, né, considerando a possibilidade de investigar essa milícia digital. Ainda não sabemos se vai haver essa investigação, esse inquérito ou não, porque para haver o inquérito precisa ter pelo menos alguma evidência de irregularidade, de ilegalidade, né? Isso ainda não está claro se existe alguma ilegalidade, mas a gente não vai discutir aqui se existe ilegalidade ou não. A gente vai discutir mais a questão ética mesmo, que vai além do que a lei diz ou deixa de dizer. E Ana, resumindo muito a história, o que se sabe é que existia aí um grupo contratando influenciadores e aparentemente também jornalistas para um tal projeto DV, que era Projeto Daniel Vorcaro, que tinha como objetivo atacar o Banco Central e tentar evitar a liquidação do Banco Master. O Banco Master é aquele banco que estava envolvido em todas as fraudes financeiras que vocês puderem imaginar e que foi determinada a liquidação, ou seja, ele não pode mais operar e tem que vender todos os seus ativos para pagar os credores e é isso, acabou o banco. Daí, Ana, o que a gente sabe é que envolvia muito dinheiro, falando um dos contratos que os jornalistas tiveram acesso tinha uma cláusula de confidencialidade que, se fosse rompida, tinha multa de R$ 800 mil. Se pensa, só a cláusula de confidencialidade tem multa de 800 mil, pensa nos valores que estão sendo, né? E daí, Ana, agora começaram a surgir os nomes dos envolvidos. E daí vamos lá para o Estadão, que nos conta. Administrador do grupo Léo Dias contratou influenciadores para ataque coordenado contra o BC. Grupo Léo Dias. Gente, Vamos lá, os dois primeiros parágrafos só. Um dos envolvidos no pagamento a influenciadores por publicações com ataques ao Banco Central é administrador de empresas do jornalista de celebridades Léo Dias. Desde dezembro do ano passado, perfis de fofoca nas redes sociais têm recebido propostas para levantar suspeitas sobre a decisão da autoridade monetária de liquidar o Banco Master de Daniel Vorcari. Mensagens obtidas pelo Estadão mostram que André Silva Salvador abordou influenciadores alegando trabalhar na gestão de crise e que de um executivo financeiro e buscando contratar serviços de divulgação. Nas conversas, Salvador afirma ter parceria com Thiago Miranda, descrito como sócio do grupo Léo Dias. Sócio do grupo Léo Dias. Ana, outro nome que já surgiu aí grande é de um perfil do Twitter chamado Alfinetei. Esse perfil aqui, perfil Alfinetei, sua fonte confiável de notícias em tempo real. desculpa, sua fonte confiável de notícias. Que tem nada mais, nada menos do que 1,3 milhão de seguidores. Caraca! É uma daquelas páginas de fofoca, estilo choquei, chequei, agora alfinetei. Uhum. Então, é outro grupo aí que já se sabe que tem, no mínimo, a suspeita de envolvimento.
Dayana, o Estadão foi um dos veículos que falou sobre isso. Outro veículo que falou sobre isso foi a Folha de São Paulo, né? A ação com influenciadores contra a BC, no caso Master, envolveu o contrato de 800 mil. A gente tem a informação da Malu Gaspar, e daí eu aviso que é da Malu Gaspar, porque a gente sabe que a ligação dela com o caso Banco Master anda abalando um pouquinho a credibilidade, né? Mas que tem aí, que falou de contratos de 2 milhões, não é de 800 mil, é de 2 milhões, então contratos ainda maiores. Mas aqui o que eu queria mostrar na Folha de São Paulo é que, ao contrário do Estadão, eles conseguiram falar com o grupo do Léo Dias para dar o outro lado. O grupo Léo Dias falou o quê? Nossa, eu perdi a parte da notícia. Opa, cadê? Aqui. O Léo Dias vai falar aqui, ó. O jornalista Léo Dias afirma que Thiago Miranda, né, o sócio, deixou o grupo Léo Dias, do qual foi CEO em junho, embora permaneça na sociedade. Deixou o grupo, mas ainda é sócio, Ana. Deixou o grupo, mas ainda é sócio. Como é que é isso? Ele enviou há um tempo um e-mail dizendo que gostaria de sair das operações e vender 10%. Então ele quer sair. Léo Dias, ele quer sair. Ele ainda não deixou o grupo. Vamos deixar bem claro isso. A reportagem tentou contato com Salvador, que era o cara que fazia o recrutamento, e Miranda, o cara que é sócio, via WhatsApp e telefone desde o início da tarde dessa quinta. Eles não responderam. E daí também tem aqui, ó, a página Alfinetada é assessorada pelo Grupo Farol, que disse nunca ter sido procurada para negociar ou intermediar comunicação relacionada ao Banco Master. A atuação da empresa se limita exclusivamente à representação de publicidade para as marcas, mas sempre dentro dos limites legais e normas estabelecidas pelo CONAR. Então fica aí o outro lado, tanto do Grupo Léo Dias quanto do Grupo do Alfinetei. Ninguém pode dizer que a gente não mostrou o outro lado, Ana. Sofia, difícil falar disso sem, desculpa a expressão, alfinetar também, porque toda a comunicação aí sobre o caso do Banco Master parece que está coalhada assim, desses interesses que resistem a se mostrar na superfície, né? Então você tem uma hora boatos desculpa, vou ter que retomar isso, né? Boatos de fontes em off sobre pressões do STF, não sei o que. Outra hora influenciadores comprados, né, pagos para falar sobre Banco Master, enfim. E com isso o que a gente tem é uma completa erosão, e claro, não é como se eu tivesse espantada com isso, né? Mas uma completa erosão da capacidade de comunicação a respeito de um determinado assunto, especialmente porque esse assunto é uma porrada de dinheiro e de gente importante, né? E aí, acho que é um desafio fenomenal a capacidade crítica do cidadão navegar diante disso tudo e saber exatamente no que ele pode confiar. O que me leva ao ponto que eu queria levantar, que é a descrição. Eu vou me focar nisso, não tem jeito. A descrição do perfil como sua fonte confiável de notícias, né? Veja, quando a gente fala que existe um problema, uma crise de confiabilidade no jornalismo de forma geral, e aí eu tô falando do jornalismo tradicional e do jornalismo independente na internet também, são crises diferentes, mas muito próximas, né? Muito relacionadas. A gente está falando disso. Sem capacidade crítica de leitura, é muito fácil você vestir qualquer fonte de informação com essa roupinha do jornalismo, entende? Essa roupinha do fonte confiável, somos muito certinhos, cenário bonitinho, homem branco de terno, mulher de tailleur. É fácil você emular esses elementos e fazer crer, fazer parecer que essa mensagem ela é objetiva. E é
é um prato cheio, é o caminho certo, mais direto para manipulação. E é uma coisa que a gente vem falando há muito tempo, é por isso que a gente faz questão de ter um tipo de comunicação, enfim, que saia um pouco desses tipos de padrão, para que a gente comece a pensar nisso. Por que é que você confia numa fonte só porque ela diz que ela é confiável? Caraca. Mas dito isso, eu acho que eu vou editar a descrição aqui do canal. Eu vou colocar assim a sua fonte confiável de informações. Ai, cara, é só fazer isso e nós duas virmos de Taier bem maquiadinhas que a gente já aumenta a audiência do canal em uns 50%, Ana. Vamos fazer isso um dia? Já não basta. Eu coloquei o Bob aqui atrás pra ver se, sabe, se aumenta a confiabilidade, mas não tá dando. Não tá dando. Precisa do Taier, sabe? E da fonte confiável também, né? Marcações. Parece bobagem dizer isso, mas é um tipo de dilema e de problema para o público também, né? Como navegar e como saber criticamente, né? No que acreditar, porque cada hora é um negócio diferente, tem muitos interesses e, de fato, né, há interesses econômicos e políticos muito grandes, nesse caso do Banco Master. Então é um prato cheio para esse tipo de manipulação, né? A questão é talvez ficar um pouquinho mais cético em relação ao que você ouve na internet e em todos os lugares de forma geral. Agora, não me espanta, não. Quer dizer, me espanta o fato de terem usado influenciadores, pra falar bem a verdade. Quando eu ouvi essa notícia, Sofia, a gente tem um tempinho ainda, eu queria fazer esse comentário. Quando eu vi essa notícia, eu tava imaginando que era uma coisa: oi meninas, tudo bem? A gente vai falar agora sobre o caso do Banco Master. Eu tava imaginando uma coisa assim, pagaram influenciadores pra falar sobre o Banco Master. Não, são influenciadores de finanças, mas ainda assim, é uma área também coalhada de gente querendo passar a perna em você. Prestem atenção, pelo amor de Deus. É isso, Sofia, vamos pro nosso recadinho? Bora lá, Ana. Vamos lá, o mundo tá caindo ali no cenário da Sofia. Eu vou tirar a minha musiquinha, ó. Momento sério, a coisa ficou séria aqui. É isso que tem que fazer. Tem que dizer, agora é um momento de confiabilidade e seriedade. Eu não falando sério. Eu tô aqui pra falar. Eu tô aqui pra falar, mas eu vou ficar cheirando o café, tá? Vocês me desculpem. O cheirinho é maravilhoso. Esse daqui é o café da Vero Cafés. É um serviço de assinatura de café. O café vem na sua casa. Vocês conseguem entender o quão incrível isso é? O café vem na sua casa todo mês, um café escolhidinho pra você, de altíssima qualidade. Olha que eu sou super chata com isso, verdade. E ele vem com todas as informações, de onde vem, quem produz, né, como é produzido esse café, você pode saber tudo sobre ele. É um serviço bem interessante também para quem gosta, né, gosta de café especial, assim, café, né, de qualidade mais gourmet, como se dizem por aí. Você pode escolher se ele vem em grãos ou se ele vem em pó. E se você usar o cupom Meteoro, você tem 30% de desconto na assinatura mensal, ou você tem 4 brindes na assinatura anual, ou você tem 10% de desconto nos itens da lojinha. Na lojinha tem cafés como esse aqui, o Frutíssimo. O cheirinho é maravilhoso. Ele era parte de uma coleção, que era o Frutíssimo, o Caramelícia e o Chocolatudo. Eu já bebi o Caramelícia e o Chocolatudo. O Frutíssimo tá aqui na fila. Logo, logo ele vai desaparecer aqui da minha mesa, porque eu estou chegando nele lentamente. Vamos lá. Fica aqui a recomendação, Vero Cafés, e a gente volta em instantes para mais notícias do dia. Bora. Cheirinho gostoso.